Salve nação alvinegra, aqui é o Corinthians trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de Murilo. O Murilo, ele foi vendido, né, por Nottingham Forest da Inglaterra, venda mais cara do futebol brasileiro. Para muitos de nós corintianos não é isso, né? Mas enfim, eu acho que ele foi vendido por muito pouco e foi muito pouco valorizado praticamente, né? Mas enfim, então hoje basicamente ele foi lá para Inglaterra fazer exames médicos e também assinar, né, com o clube lá. E amanhã ele é desfalque do Corinthians e não vai mais jogar pelo Corinthians, porque passando pelo exame lá ele já assina e é jogador do clube inglês. Então, mais um zagueiro, né? Você coloca aí de 13 meses, 7 zagueiros nossos, a sétima promessa aí, que se foi e nem jogou direito pelo Corinthians, né? Jogou muito pouco, 27 jogos, é muito pouco. E não marcou nenhum gol, muito novo, saiu, enfim. Corinthians, essa administração do Corinthians é horrível, para não falar outra coisa. É horrível. Se Duílio aí quando sair, cara, tem que jogar sal grosso no clube inteiro ali pra sair as coisas negativas dele que ele deixou no clube. Mas enfim. E esperamos, desejamos boa sorte, né, ao grande Murilo e que o Lucas Veríssimo possa suprir a ausência desse baita zagueiro. E boa sorte. Vamos lá. Vamos falar de Moscardo. Outra joia rara, né? No futebol mundial, né? Nem do brasileiro, é mundial. Porque o cara joga muito. Esse volante joga demais. Garoto tem muito potencial. Mas enfim, ele simplesmente, o Corinthians renovou, né? Aí uns meses atrás, junho ou julho. E aí antes ele era até 2024, né? Setembro de 2024. Aí ele passou para ser até 2027, julho de 2027. O primeiro contrato era até setembro de 2024 e passou para julho de 2027. E aí nisso ele ganhava 5 mil, passou a ganhar 345 mil. 45 mil de CLT mais 300 mil de direitos de imagem. Só que é assim, os valores foram cedidos agora, porque até antes tinha algumas coisas só que eles tinham passado. E o Corinthians cedeu 20% para ele e para os empresários dele. Porque para fazer aumentou também a multa rescisória, que também não adianta porcaria nenhuma, 9 milhões de euros, vai lá e vende jogador. Mas é assim, o Corinthians fez justamente nesse molde de passar 20% pro atleta, né, o empresário, e ficou com 80%, já que o Corinthians tinha 100% sobre o atleta. Fizeram essa negociação para renovar porque pensa em vendê-lo mais de 20 milhões de euros. Só que assim, uma coisa é pensar, outra coisa é vender, né? Porque a gente sabe muito bem que essa diretoria, se continuar no Corinthians, vai destruir o Corinthians e não vai vender por esse preço, vai vender por muito menos, a gente sabe disso. Agora, mas como já fizeram então já essa negociação, então esperamos que o Corinthians consiga vender realmente por mais de 20 milhões de euros e que seja a partir do meio do ano que vem, né? Que o Corinthians aí acaba entrando aí na Libertadores e a gente ainda, quem sabe, né? A gente acaba sendo campeão ainda da Libertadores com ele, porque esse cara joga muito, esse moleque. Tirando o Moscardo, falar do Yuri Alberto, né, que ele, o diretor técnico lá do clube inglês West Ham, outro clube inglês, né, mandou ele aqui, o clube lá, e simplesmente para levar o Yuri Alberto, porque a janela deles fecha agora, né, dia 1º de setembro, então eles querem fechar o quanto antes. E o Corinthians negou a venda por duas razões. Bom, a primeira é que eles querem 60% dos direitos econômicos do atleta, mais 18 milhões, né? Então, assim, 18 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta. O Corinthians tem 50% e o Zenit tem 50%. Ou seja, desses 18 milhões seriam 9 para cada um. Bom, só aí o Corinthians já
tomaria um desfalque imenso, porque comprou o atleta por 25 milhões de euros. O Corinthians conseguiu fazer essa burrice, né? Cedeu 5 jogadores, sendo o valor de 25 milhões, sendo que se a gente colocar aí só 2 jogadores já pagaria isso. O próprio Robert Renan e o próprio Mantuan. Só esses 2 já pagaria esse jogador. Mas enfim, né? Então é assim, o Corinthians no mínimo quer 25 milhões de euros. Só que mesmo sendo 25 milhões de euros, coloca aí 20 milhões, não vou nem colocar 25, coloca 20 milhões. Seria 10 para cada um. A gente ainda vai ficar no negativo. O Corinthians, para tirar o prejuízo, teria que vender o jogador por 50 milhões de euros. Isso para tirar o prejuízo. Quer dizer, tirar não, né? Tentar se igualar ao que gastou, porque aí iria 25 para ele, para o Zenit, e 25 para o Corinthians. Aí o Corinthians ficaria na mesma, né? Só teria gasto praticamente com os salários do atleta. Só que assim, o Corinthians perdeu muito, mas muito dinheiro com a venda, com a compra desse jogador. E não vai conseguir vender pelo que gastou. Mas enfim, o fato é que ele não vai para lá. O Corinthians negou e espera uma oferta maior, né? Corinthians! Bom, vamos falar de Renato Augusto. Parece que o Bruno Maziotti, pelos cálculos dele lá, ele acabou errando, né, na questão de colocar o jogador. Não era para ter utilizado contra o Goiás, e sim preservá-lo. E acabou não preservando, então ele não estará basicamente 100% amanhã contra o Estudiantes. Então, isso é uma coisa ruim, né? Porque assim, ele já não vem jogando muito bem, o Renato Augusto. Com ele é uma coisa, sem ele é outra. Concordo. Mas assim, ele não vem jogando. Ele jogou bem contra o primeiro jogo contra o São Paulo aqui na Arena Neoquímica, e depois ele não vem apresentando bom futebol. Não vem. Às vezes ele faz um lance aqui, um lance ali, igual os Estudiantes. Ele só veio jogar no segundo tempo. Ele fez ali uma firula, não sei o que, deu pro Yuri Alberto. Aí o Yuri Alberto conseguiu fazer aquela porcaria daquele lance. Que é outro também, né? Esse aí sem comentários. Mas enfim. Então esperamos que amanhã ele pelo menos jogue meio tempo, né? Eu acho que é o mínimo. Ele deve começar amanhã o jogo e deve sair, sei lá, no começo. Se isso realmente for verdade, né? Ele deve sair no começo do segundo tempo, porque a gente tem clássico também no domingo contra os Porcos. E a gente vai ter que ganhar. Não tem outro resultado. A gente vai ter que ganhar esse jogo. Por causa da tabela. Não tem jeito. Estamos muito próximo da zona do rebaixamento. Então, é isso, né? Fazer o quê? E amanhã o Corinthians vai jogar contra os Estudiantes, né? Da Argentina, pela Copa Sul-Americana. Quartas de final, iremos para a semifinal. E os relacionados são os goleiros Cássio, Matheus Donelli e Carlos Miguel. Os laterais Fábio Santos, Matheus Bidu e Léo Maná. Zagueiros Gil, Bruno Mendes, Caetano e Lucas Veríssimo. Volantes Michael, Gabriel Moscardo e Fausto Vera. Meio campo Juliano, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Guilherme Biro, Renato Augusto, Matias Rojas. Os atacantes Pedro, Felipe Augusto, Wesley, Romero, Yuri Alberto, Gustavo Silva e Giovani. Aí, esses são os relacionados, né? E tem o provável time que deve ser essa escalação de amanhã, que é o Cássio, Lucas Veríssimo no lugar aí do nosso Murilo, né? Que já foi lá fazer os exames e assinar com o clube inglês. Gil, Bruno Mendes na direita, porque o Fagner ainda tá contundido lá. E ele não é nem louco de colocar o Léo Maná, que eu também aprovo não colocar. Fábio Santos, Gabriel Moscardo, Michael, Renato Augusto, né? Mais à frente. Guilherme Biro na esquerda, que o Luxemburgo deve ter um caso com esse jogador, não é possível. Porque só ele vê futebol nesse moleque. Mas enfim. E Matias Rojas na direita e Yuri Alberto lá na frente, que também não faz nada, né? A gente parece que tá jogando com 12 jogadores contra nós. Porque o Yuri Alberto não joga. E quando ele joga, parece que tá jogando pro oponente ou pro adversário, né? O último lance mesmo que ele fez na arena lá, pelo amor de Deus, cara. Você tá ficando louco. Ele tá muito ruim, mas muito ruim.
Assim, eu acho que para melhorar a ruindade dele ali é complicado. Mas enfim, então assim, esperamos que o Corinthians amanhã acabe vencendo, né, o time argentino. O Corinthians ganhou de 1-0 o primeiro jogo, o empate é nosso amanhã, mas não temos que pensar em empate, a gente tem que ir lá e meter o sapeco, vamos tentar ganhar de 1-0, óbvio, né? Mais do que isso é complicado, ainda mais jogando fora. Mas assim, tomara que o Corinthians vença o time do Estudiantes, e aí vai ser mais um argentino no currículo, e só a gente conseguiu praticamente eliminar tanto argentino assim no território deles, né? Esperamos que amanhã seja outra façanha do Coringão. E é basicamente essas notícias de hoje. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!